aqui o nosso mestre Ginga Candimba. Já está aqui inscrito, eu sempre estou dando comentários ali, eu sempre estou conversando com ele, não muito, né, que ele é ocupado, eu também sou ocupado, mas a gente já trocou umas palavrinhas ali no direct, um cara maravilhoso. Quando eu ir em Angola, eu quero conhecê-lo e com certeza vamos trocar algumas figurinhas interessantes. Eu tô tentando chamar ele para fazer uma live juntos, porque vai ser bem bacana também ter esse contato da diáspora com a fonte, e é uma fonte bem esclarecida. Mas ainda falando sobre a questão da reencarnação, esse relato aqui do Ginga é maravilhoso. Vou deixar até em tela cheia aqui para a gente observar muito bem o que ele fala, porque é algo que pode ser observado. Só não é catalogado, só não é levado a sério, mas é observado. E esse aqui é só um dos relatos. Tem vários relatos aí que a gente pode observar. O Brasil pediu para me falar, será que os espíritos na cosmovisão africana reencarnam? Interessante. Não sei se é feliz ou triste, mas sim. Na visão africana, na cosmovisão africana, os espíritos reencarnam. Ele é maravilhoso, né? E isso é, mas não em todos os espíritos, somente os espíritos evoluídos, aqueles que estão no plano ancestral ou no plano Kalunga. Isso aqui é aquilo que eu falei. Existe aqueles que estão fora da rota de reencarnação, que eles não seguiram as leis de Umpemba e nem as leis de Unseque. E eles foram meio que apagados, então eles não são espíritos desejados, eles não foram ancestralizados, então eles não retornam. Então eles têm que passar por um outro ciclo para que eles possam voltar para o ciclo de reencarnação. Será que todos são nossos ancestrais? Eu acho que eu preciso primeiro fazer compreender isso. Nem todos são nossos ancestrais, assim como nem todos são nossos presidentes, nem todos nos geraram. A primeira coisa que vocês precisam saber. Do outro lado, para não parecer filosofia, eu vou vos trazer uma prova concreta que os espíritos reencarnam. No ano passado mesmo, em 2022, né? Mas no ano passado, em 2021, no ano passado, nasceu aqui uma criança. Sim, aqui mesmo em Malange, Angola. Isso passou até nas notícias de Angola. Essa criança, em menos de 1 mês e 23 dias, falava, sabes o quê? 2 línguas. Falava a língua ancestral, que é o quimbundo, e falava o português. O português fruto da herança colonial. Ou seja, segundo os médicos estão ali a buscar, não estamos a conseguir entender, mas pronto, nós já sabemos que normalmente os doutores com a base da academia ocidental nunca compreendem as coisas que acontecem aqui. Vão dizer o quê? Que é fenômeno. Fenômeno é o quê? Fenômeno é o que é. Ok? Agora eu vou vos explicar aqui. Não é porque acontece de vez em quando que não existe, né? De vez em quando acontece alguma coisa na natureza que nós não temos explicação, mas porque nós não conseguimos explicar não significa que ele não existe, né? Eu tô lembrado aqui que esse vídeo aconteceu na época da pandemia e existe uma parte aqui que fala sobre as vacinas, tá? Não levem a sério porque o contexto banto com a saúde, as vacinas lá é outra, não tem nada a ver com o que aconteceu aqui no Brasil. Só estou dando essa observação porque o contexto lá é completamente diferente. Essa criança que, suponhamos que seja normal, não? Segundo os médicos, segundo os psicólogos, é normal uma criança de 1 mês e 23 dias falar 2 línguas, né? Tá bom. Mas agora, qual a possibilidade de uma criança de 1 mês e 23 dias falar, além de falar 2 línguas, querer falar com o presidente? Dizer assim, eu quero falar com o presidente. Mas espera ali, você já fala 2 línguas, quem te disse que o presidente existe? Queria falar com o presidente porque ele disse que trouxe uma notícia, uma mensagem. E sabes qual é essa mensagem que essa criança queria falar ao presidente? Porque era na época da pandemia, né? A criança disse, eu queria falar ao presidente para não obrigar a população angolana, africana, bantu, não apanharem a... Sabe já que eu não posso falar que o nome, está um algoritmo detecta. Mas espera ali, que criança é essa que trouxe essa mensagem? E olha aqui, é muito engraçado, porque o Ocidente, quando a pandemia estava se expandir lá, né? Estavam à espera também daquela parte da África. Claro, assim que chegou na África, os africanos vão morrer todos espalhados. Mano, tá a ver todas aquelas notícias que estavam vos vender aí, que não, o número aumentou, não sei o quê. Vos
Não estava a falar que também são algoritmo. Eu, pelo menos, que estou aqui a falar contigo, não vi no meu bairro uma família que apanharam essa doença. Não estou a dizer que a doença não exista. Existe, mas existe uma coisa que nos protegeu. Primeiro, o clima e outro, a imunidade. A imunidade. Não teve o mesmo impacto aqui. Aquela todas as notícias que vos deram aí, os números todos aumentados, era tudo manipulação, mano. E vamos ver que, se vocês entrarem nos comentários e todos os angolanos que tiverem a ver esse comentário, por favor, comentam só aí para confirmar o que eu estou a dizer, né? Não tivemos esse número todo. Nós até estávamos a pedir que nos mostrassem aonde estão todos os corpos, as pessoas todos acamados, nos mostrem. Só estão passando as notícias, X, no bairro X aconteceu 30 casas. Nós estamos a perguntar se 30 casas, 30 pessoas vivem aonde? Se eu vivo em Viana, estamos falando que em Viana tem casos. Nós não estamos a ver. Mas não é disso que eu quero falar. Então, qual é a possibilidade de uma criança trazer essa mensagem e dizer isso? Não, é fenômeno. Fenômeno. Mas por que quando nós falamos da nossa própria crença, que nossos ancestrais voltam para trazer uma mensagem, porque muitas das vezes eles trazem mensagem para, de forma possessiva, de um corpo, né? Usam um corpo para trazer mensagem e muitas das vezes eles que é a incorporação, né? Traz a mensagem através da incorporação, que já era uma coisa que já acontecia lá, que vai vir para o Brasil. Encarnam. Como são espíritos evoluídos e têm uma mensagem urgente para trazer, mesmo com um mês, eles falam. E essa criança, se fosse lá na Europa ou lá na Ásia, é um chamado de quê? Do enviado, de um Buda, de um Krishna. Mas como é crianças africanas, o que estavam falando? Não, é feiticeira. Tá vendo? É justamente sobre isso. No passado, tem até relatos escritos de historiadores que contam parte de um processo que aconteceu no Congo, que quando nascia uma criança assim, ela era bastante reverenciada. Ela se tornava um ganga ou uma tatauanga, ela se tornava um sacerdote, um conselheiro do rei. E aí as conselheiras do rei, do rei do Congo, estavam falando para ele não assinar nada com o rei de Portugal. Elas estavam trazendo essas revelações para ele negligenciou. Aí elas falaram para a população o que ia acontecer, a população ficou abismada, ele tentou voltar atrás, já era tarde demais. Os padres que estavam infiltrados no Congo já estavam demonizando aquelas mulheres e transformaram elas em bruxas. Ou seja, essas crianças que vieram dessa forma, que se transformaram em sacerdotisas, conselheiras, videntes que aconselhavam o rei, foram transformadas em bruxas e perseguidas. Por isso que até hoje, quando se fala dessas coisas, se lança no campo da feitiçaria. O Muloge, a Tatauanga, o próprio Wanga, o Nganga, o Kimbanda também. Eles colocam tudo dentro de uma obscuridade de feitiçaria que é coisa do mal. Que é contra o colonizador, mas é contra a teologia do colonizador, porque o que vem do colonizador é bom. O que vem de nós é ruim. E aí aconteceu o golpe de Portugal, que fez o reinado do rei. O reinado do rei é maravilhoso, né? Que fez o reinado do Congo acabar. Portugal domina o Congo. E a história você já conhece. Escravização em massa. Foi o período que mais teve escravização. E qual foi o contrato que o rei do Congo estava tentando não mais assinar com Portugal? O fim da escravidão. Foi 1570, se não me engano. Em 1570, depois que os portugueses chegam a 1540 no Congo, 30 anos depois, eles já queriam acabar com a escravidão. O rei de Portugal não deixou. Falei, não vai acabar. Aí eles deram o golpe. Claro que não foi um golpe instantâneo, né? Para amenizar, foi um golpe político, deixaram um rei de figura ali, mas o Portugal já estava ali. Portugal só vai dominar mesmo com as suas instituições políticas bem depois, mas foi assim que o Congo foi sendo infiltrado por portugueses até destruir tudo por dentro e dominar, e somente agora que eles conseguiram as suas independências, né? Agora que eu falo, depois da Segunda Guerra Mundial, graças à União Soviética. Graças à União Soviética, Congo, Nigéria e outros povos, outras nações conseguiram independência, porque se fosse depender dos Estados Unidos e dos aliados, não teria independência nenhuma. E você vai ver que o sistema religioso
cristão, católico, quando veio aqui, porque essa questão de nascer aqui crianças com poderes espirituais ou crianças especiais, isso já é de há muito tempo, isso não é de agora. Os católicos, quando vieram aqui, vinham esse tipo de criança queimava chamado como bruxos. E nós nunca tivemos uma tradição de queimar crianças ditas como bruxos. É lindo nessa tradição católica de queimar crianças, né? E depois vem com a moralidade, né? Pensamos nas crianças, né? Queimavam crianças porque elas eram bruxas. Que horror. Contando assim, né? Parece um roteiro de filme de horror, né? Mas não, é a história do nosso povo. Que horror. Não sei se foram os católicos que queimaram a mamãe Quimpavita com o filho dele no colo. Foram os católicos que trouxeram essa visão de queimar as pessoas ditas como bruxas. Por isso é que, e vais ver que essa prática começou com eles lá, desde a Roma, desde a Europa. Lá eles começaram a perseguir aquelas mulheres sábias, que nem sequer muitas delas eram bruxas, eram sábias mulheres. E se essas mulheres não fossem maltratadas, não fossem eliminadas, elas iriam combater contra a colonização, dizendo assim, olha, não fazem isso nos outros vossos irmãos, por mais que eles estejam numa situação de fraqueza. Não é assim que se trata um irmão. Essas mulheres todas sábias foram eliminadas. Começou lá e quando vieram aqui continuam a mesma coisa. Hoje, esse tipo de crianças especiais ou esses espíritos que reencarnam através de uma linhagem, porque é necessário que tenha uma linhagem. Por quê? Porque nós temos a mesma energia. Eles surgiram primeiro, então nós temos a energia deles. Então eles vêm através de linhagem, porque é um portão. Temos a mesma frequência, a mesma vibração. Nós temos aquilo que é chamado o DNA hereditário. Ou seja, nós recebemos informações de pessoas que viveram aqui há 300 mil anos, que o sangue dele ainda está no nosso corpo. Então, essa transmissão de conhecimento de DNA, isso aí já está sendo estudado pela ciência. E é respondido no Dikenga. Isso aí é maravilhoso. Você recebe informação do seu DNA. Daqui a pouco não tem o que questionar. Você já vem pré-programado para algumas coisas no mundo. Você só é ensinado a certas coisas. Então, por isso que a gente tem essa percepção, né? Nossa, a gente está conseguindo ver isso agora, né? Porque essa leitura de geração só está sendo possível observar agora. Nossa, a geração passada não sabia nem mexer no celular. As crianças de agora já nascem sabendo. Sim, elas receberam esse conhecimento, elas já foram injetadas nessa sociedade que você preparou em cima do celular. Então, ela sabendo disso, ela já se programou. Olha, eu tenho que saber sobre isso. A próxima geração já vai estar muito mais avançada. E assim, sucessivamente. O Dikenga explica isso. É o próprio desenvolvimento da humanidade. O Dikenga já explica nisso. Por isso que é importante transferirmos conhecimento. O que eu aprendi, eu tenho que transferir para o meu filho em vida. E eu vou transferir isso no momento da reencarnação. No campo espiritual também transfiro. Então é uma forma de prevalecer com a informação que é necessária para continuar a nossa tradição, continuar a nossa família, continuar a nossa nação, continuar a nossa raça como seres humanos, transferindo essas informações, seja ela genética, seja ela espiritual, através de uma reencarnação, através de uma incorporação, através de um oráculo, seja ela através do ensinamento oral ou escrito. Então eles conseguem ter acesso através dos nossos filhos, porque o corpo é apenas uma matéria em que recebe o espírito para estar nesse plano físico. E existem espíritos, por exemplo, que quando vêm aqui, ou espíritos reencarnados antes do tempo, e se tornam espíritos possessivos, porque não querem ascender. Por isso é que nós temos o que? Ritual de passagem. Esse ritual de passagem servia para fazer o quê? Era para dizer assim, olha, por exemplo, um casal, a mulher ou o homem morreu. Nesse ritual de passagem, um ganga ou um quimbanda, ele vai fazendo um ritual dizendo assim, né, em casa, e falando com os espíritos, dizendo assim, olha, sai por exemplo no quintal, e vai começar falando assim sozinho, olha, fulana de tal, suponhamos que a fulana de tal é a falecida, fulana de tal, você já morreu. Ou seja, você já não faz mais parte do mundo da carne. Então, deixa teu marido em paz, deixa os teus filhos em paz, siga o caminho da luz, ascenda. E se você... Olha que maravilhoso isso. Ele não conhece a Umbanda, ele não conhece o Brasil pessoalmente, ele nunca esteve num ritual de Umbanda e não é isso que nós fazemos? Fala pra mim, tem um monte de umbandeiro, quimbandeiro aí. Não é isso que nós fazemos? E olha o que ele falou. Quem é que faz? O quimbanda e o unganga.
que fazem isso. No mesmo sentido, o ritual de passagem, que é o que nós fazemos quando um obsessor se manifesta entre nós, seja na Umbanda, seja na Quimbanda. A gente traz esse entendimento para ele, essa necessidade dele cumprir com sua passagem espiritual ali, para que ele volte para a roda de Dikenga, volte para a sua condição natural de desenvolvimento como espírito, como ser ali. Então, assim, isso é maravilhoso. Ouvir da boca de um nativo quebra qualquer argumento de qualquer brasileiro. De qualquer brasileiro. Independente de quantos livros ele já leu. Quebra qualquer argumento. Maravilhoso. Não, o Ginga dá aula. Nossa, o Ginga é maravilhoso. Se tiver para voltar, volta para resolver problema, volta para trazer bondade, paz e amor. Não volta para ser possessivo. Deixa o teu marido solto ou a tua mulher solta para ele conseguir outra mulher e assim conseguir criar os teus filhos. O Quimbanda vai fazer esse ritual de passagem, porque muitos espíritos são possessivos. Por exemplo, ainda você não tem no catolicismo o exorcismo? Ah, não, para expulsar os maus espíritos. Mas espera ali, se eles expulsam os maus espíritos, é porque os espíritos existem. Sim ou não? Exatamente, né? Não, eles são muito contraditórios. A reencarnação não existe, mas lá na Bíblia fala que Jesus era a reencarnação de Ezequiel, né? Ezequiel? Acho que era, né? Não sei. Que São João Batista era a reencarnação de sei lá de quem. Jesus era a reencarnação de João Batista. Sempre teve relato de reencarnação, mas agora a reencarnação não existe. Aí na igreja evangélica fala que você morre e vai descansar e esperar o juízo final. Mas eles chamam os espíritos no púlpito lá para fazer o teatro deles expulsando os espíritos. Então, assim, existe ou não existe? Então, o cristianismo é um palco de teatro que você apresenta aquilo que vende. Se vende, vamos apresentar. Se não vende, vamos falar que não existe. Porque, tem coisas aqui que às vezes é complicado, mas estão que... Isso, Elias, né? Jesus era a reencarnação de Elias, né? Que foi um grande profeta e tal. Maravilhoso. Teve até um outro irmão que citou que as tradições judaicas também era passada de geração em geração. Exatamente, né? À toa que tem a tribo dos levíticos, né? Que toda a tribo de Levítico foi separada para louvar a Deus, e ali eles aprendiam a fazer os rituais para Yahvé. Então era transmitido, eles sabiam que havia uma função ali. A questão da tradição sempre foi passada oralmente, sempre foi algo muito africano. Não só africano, né? Mas ocidental. Dependendo da época do ocidental, não o ocidental moderno, mas o ocidental anterior. O oriental também tinha muito disso, mas na cultura africana banto, isso é tão enraizado até hoje que é inquestionável. Explicando assim dessa forma para vocês compreenderem. Então, você sabe que lá na Europa estão essas crianças, e essas crianças lá na Europa chamaram de crianças quê? Chamaram de crianças índicas, crianças violetas e crianças cristais. Estão a entender, né? Na vez deles lá, deram nomes bonitos. Nas nossas crianças chamaram crianças do demônio. Tá entendendo o que eu estava a explicar? Então, existem sim espíritos que reencarnam, que voltam aqui para trazer uma mensagem. E essa mensagem é trazida através dos seus ancestrais. Não é um espírito de um homem, por exemplo, da Europa ou da Ásia, que vai nascer aqui e nos trazer uma mensagem. Não! É da nossa linhagem, do nosso povo, da nossa ancestralidade, que traz informação para o nosso povo. Porque existe uma guerra. Exatamente, eu ia falar isso agora. Ele vai falar, mas eu vou falar para vocês. Porque existe uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela reflete no nosso mundo material. Então, fala, Dinga. Eu sei que você vai falar isso. Guerra muito grande que é chamada guerra espiritual. Essa guerra espiritual está muito além daquilo que nós conseguimos enxergar. Por isso é que existem essas duas lutas das duas raças. Mas existe essa guerra, ok? No plano espiritual que se materializa no plano físico. Okay? Espero ter ajudado e feito compreender algumas coisas. Meus irmãos, obrigado, estamos juntos. Principalmente a família brasileira, Moçambique, Portugal que me acompanham. Maravilhoso. Essa musiquinha que ele coloca no fundo é maravilhosa também. Pois é, esse foi o Ginga dando uma aula aqui pra gente, mostrando bastante coisas interessantes. Tem um comentário aqui importante. Cadê? O Ricardo Rosa, ele fala: na Espanha queimaram as mulheres alegando serem bruxas. Então, a história da Inquisição, ela é bastante longa, mas ela tem um começo. E o começo da Inquisição espanhola, basicamente não a institucional, ela começa com a perseguição aos ciganos. Então,
os castelhanos, eles eram lidos como ciganos. Então, até o momento que a Espanha não tinha absorvido Castela no seu reino, Castela era invadida constantemente. Aquelas mulheres, as pessoas no geral eram sacrificadas em altares pagãos, disfarçado de igreja católica, declarando que elas eram bruxas. E isso vai se prolongar pela toda a história da Santa Inquisição espanhola que nós temos, que a Inquisição espanhola foi a pior de todas. Mas o começo era perseguindo pessoas que não estavam dentro do quadrado ali da Igreja Católica, que eram os ciganos. E por isso que os castelhanos fogem para o Brasil. Se você não sabe, os castelhanos, os ciganos, chegam no Brasil em 1828. Não, desculpa, é isso? Não, é 1528. Agora buguei, calma aí. Chegada dos ciganos no Brasil. Tem um livro sobre isso. Tem um livro sobre isso. Eu sei que eles chegaram bem no começo da colonização, porque aqui, ó, Ciganos no Brasil, uma breve história, do Rodrigo Correia Teixeira. E ele coloca aqui, ó, tá vendo? Os vestimentos de época, porque os ciganos chegam... agora eu não sei, eu vou ficar devendo a data, tá? Mas foi logo no começo da colonização, os ciganos castelhanos chegam no Brasil porque eles estavam fugindo da Inquisição espanhola. Então a Inquisição espanhola, ela tinha como o primeiro viés pegar aquelas pessoas. E nós sabemos que ciganos não são europeus. Eles poderiam ter até nascido em Europa, em alguns deles, mas os ciganos, eles têm origem oriental. Eles vêm da Índia, eles são alguns... Eles vêm de alguns povos da Índia que subiram para o Ocidente, se instalaram lá, e devido à sua cultura nômade, de não se instalar em cidade nenhuma, e começaram a inventar um monte de coisa, e eles foram perseguidos por causa disso. Então, assim, a história é bem longa também dos povos ciganos, dos romenes, né? E eles foram perseguidos primeiramente para isso. Aí, como funcionou... Como teve adesão popular a isso, as pessoas se juntavam para ver os ciganos queimarem, porque eles eram bruxos, ladrões de crianças, sacrificavam crianças para deuses pagãos e tudo mais. O que a igreja fez? Vamos escalar. Quem mais é nossos inimigos políticos? Pegaram os inimigos políticos, declaravam como bruxas e queimavam também. Tiveram homens também declarados como bruxos, mas a maioria eram mulheres. E as mulheres eram muito independentes, tá? Na Idade Média, as mulheres eram muito independentes. A história da bruxaria, ela começa numa cervejaria. As mulheres eram empreendedoras. Então, é só parar para estudar isso aí. E você vai ver que o interesse era outro. A primeira era a perseguição de outros povos, que eram os romenos, os ciganos. Oi, eu sou Gesley Alves. O que você acabou de assistir é só um pedaço da live que eu faço todos os dias no canal oficial Gesley Alves Apostilas de Fundamento. Vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar e se inscrever para você participar das lives que acontecem 7h30, basicamente todos os dias. Às vezes atrasa, mas também se inscreve nesse canal de corte para você não perder nenhum corte, para você assistir aí enquanto você lava a sua vasilha, enquanto você toma o seu banho, você está assistindo um cortezinho. E também estou deixando mais vídeos aqui para você clicar e continuar maratonando. Não perca nenhum deles. Eu sou Gesley Alves, até mais. Tchau, tchau.